E aí, família Zoeira do Fogão, tudo bom com vocês? Bom, mais ou menos, né? Nosso fogão foi garfado ontem, enfim, muita confusão na arbitragem. Antes de eu botar a matéria completa aqui, dá uma moral ao canal, curta, compartilha, se inscreva aqui, tá? Vamos lá ver essa matéria aí de um empate que saiu bem amargo aí pro Botafogo e pro Renato Paiva. Vamos lá ver a matéria. O São Paulo fez o mais difícil, tava vencendo fora de casa, no tapetinho, Botafogo, aquela coisa toda. E no finalzinho, 2-2 o placar, tem lances polêmicos, tem o Zubeldia muito nervoso na coletiva. E a gente mostra tudo isso já. Como não ia estar enojado? O primeiro tempo foi movimentado. Igor Jesus deixou Savarino na cara do gol, mas o camisa 10 parou em Rafael. Vivendo grande fase, Ferreirinha deu trabalho. Na primeira tentativa dele, Alexander Barbosa desviou para fora. Mas no lance seguinte, em uma jogada parecida, o camisa 11 fez esse golaço para abrir o placar aos 20 minutos. 3 minutos depois, veio o troco, na mesma moeda, golaço de Savarino. Os acréscimos da etapa inicial renderam. Cuiabano caiu na área após disputa com Alan Franco. Em campo, o árbitro Davi Lacerda deu pênalti, mas depois de ser chamado pelo VAR, mudou a decisão. Após cobrança de escanteio, Ferrarese aproveitou a sobra e completou para o gol. Mas com a ajuda do VAR, o lance foi anulado. Matheus Alves, em posição de impedimento, teria participado da jogada. Só que aos 57 minutos não teve jeito. André Silva tocou para Ferreirinha, que devolveu para o camisa 17, livre, colocar novamente o São Paulo na frente. O Botafogo pressionou durante quase todo o segundo tempo. Rafael salvou enquanto pôde. Nesse lance fez milagre, pegando o cabeceio de Igor Jesus e o rebote de Matheus Martins. Mas aos 38 minutos não deu para Rafael. Savarino cobrou o escanteio e Igor Jesus testou para empatar. O que seria a primeira vitória tricolor no Campeonato Brasileiro acabou virando um empate e por pouco não se transformou em derrota nos minutos finais. Na melhor chegada, Matheus Ponte cruzou e Savarino quase virou. Luciano ainda testou para fora. 1 ponto para cada lado no estádio Newton Santos. Pela primeira vez, Renato Paiva foi vaiado e xingado pelos botafoguenses. A torcida está revoltada com o resultado. Óbvio, porque é ganhar como nós também queremos. E nós também estamos revoltados. Do lado tricolor, Luciano, Alan Franco e André Silva discutiram após o apito final. Uma cobrança normal, cobrança de jogo, né? A gente não quer perder, nem eu, nem qualquer companheiro meu. A gente está no São Paulo para isso, para fazer o clube ganhar cada vez mais. De que forma você enxerga essa cobrança interna feita pelo elenco para tentar atravessar essa fase? ¿Vos decís que eso es importante? Não, que sim, ellos terminen... Para vos es una pregunta importante. Eu acho relevante uma No es importante. Terminamos un partido, hicimos un esfuerzo bárbaro, nos hacen un gol prácticamente al final, y para vos es importante esa pregunta. Para vos no es normal en el fútbol una discusión. Que tava nervoso, tava bravo com o empate. O São Paulo teve a chance de vencer, Cicinho, fora tudo que aconteceu na partida. Zubeldia, o cinto tá roxando, irmão. Vamos lá. Assim, o São Paulo fez um bom primeiro tempo. E no segundo tempo foi massacrado pelo Botafogo. Então, não concordo com o posicionamento do Zubeldia, até porque a pergunta, ele nem deixou terminar a pergunta que o menino, se não me engano, o Gabriel Sá, acabou fazendo. Então, o Gabriel Sá simplesmente foi perguntar a respeito do que poderia levar de vantagem uma discussão que é normal também. Essa discussão do Alan Franco com o Luciano não é normal. O jogador que, como o André Silva aí, chegar e já querer peitar, desrespeitando o Alan Franco. André Silva, dá uma segurada aí, irmão, que você nem titular você é. Na minha época, banco era o que menos falava. Então se posiciona aí, porque o cara tá cobrando e é normal o sistema defensivo cobrar o ataque, como o ataque cobrar o sistema defensivo. E o São Paulo precisa melhorar, Renato, porque tá jogando somente um tempo, no segundo tempo está morrendo e vai continuar sofrendo, e nós temos que continuar
aguardando que o Zubeldia, as cenas dos próximos capítulos, que o Zubeldia, qual vai ser a nova desculpa do São Paulo? Aí tá o problema também de elenco, quando você substitui e não mantém a qualidade, o aspecto físico, e ainda obviamente. Conta com o problema que pode ser até de ligamento do Caleri, né? Isso foi preocupante. Realmente, a imagem é muito ruim quando você vê o Caleri, ele não aguenta ficar na partida, e o que vem depois, até a gente vai atualizar esse quadro, as notícias não são boas, parece que pode ser uma lesão bem séria, a gente está mostrando o momento da lesão, e ele não aguenta ficar em campo, ele já sabe que alguma coisa realmente mais séria aconteceu, e depois a gente vai conversar com o Marco Aurélio Cunha também para tentar entender aí o que pode estar acontecendo com o Caleri, que não está numa grande temporada, Edu, mas é um jogador sempre importante. Muito importante, Renata, é um jogador que briga bastante ali na frente, a gente lamenta, né, nós que fomos atletas, né, acho que a pior coisa que tem para um atleta é se lesionar, mas ficar de fora de jogos, ficar fora de treinos, então, galera, que você possa recuperar o mais rápido possível, porque é uma peça importante, por mais que ele não esteja vivendo um grande momento, né, dentro de campo, não está fazendo gols, mas ele é um cara que briga, é um cara que luta, e é um cara que representa, de repente, a torcida dentro de campo. E na partida teve pênalti concedido e retirado para o Botafogo e teve gol anulado do São Paulo, são os lances que chamaram mais atenção. E eu começo com você, Cicinho. Primeiro, para falar sobre o gol anulado do São Paulo. Correto ou não? Não, eu daria o gol. Eu daria o gol até porque saiu o áudio do VAR e eles comentando que o jogador tentou dominar a bola, o defensor ele meio que esperou a reação do jogador, quando viu que não dominou ele deu sequência. Não, aí não teve a intenção de dominar, ele simplesmente virou, ele não participou da jogada, então eu não anularia o gol. E agora já para falar do pênalti, no debate a gente vai discutir com mais tranquilidade. O pênalti que a gente viu no Cuiabano, você daria, Ronaldo? Você marcaria essa penalidade? É difícil ali. O contato vai ter sempre dentro da área, mas eu não daria, não. Não daria? Não. O Cicinho já olhou meio torto, hein, Cicinho? Não daria, não. Eu daria o pênalti. Daria o pênalti também. Esse é o novo... É o futebol moderno, porque aí... Porque o jogador ele acaba atrasando a passada para poder ficar de pé. Dá um carrinho ali, porque ele tá grandão na bola e aí acontece isso daí. Foi no corpo, ó. né? Sim, ele foi no corpo. Ele foi no corpo e ainda pisou. Se você ver o lance, ele pisou e deslocou em cima. Eu daria pênalti. Depois o Chico vai explicar também por que foi dada a penalidade e por que o VAR recomenda a revisão do lance, não é? Bom, família, antes de a gente começar a falar aqui sobre esse empate com gosto amargo do Botafogo, um recadinho de 1 minuto, tá? Me abandona não, ó. Quer uma TV pro stream sem você ficar precisando de cabo, ninguém na tua casa aí. Basta você ter internet, seu tablet, computador, no seu smartphone, na sua Smart TV, isso tudo por um preço que cabe no seu bolso. E se você pagar com antecedência, você ganha desconto. Se você indicar um amigo, você ganha desconto. São milhares de canais abertos e fechados para você curtir quando e onde você quiser. Eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário. Você entrando no link, vai te levar diretamente para o WhatsApp. Lá você pode até fazer seu teste grátis. Testar a qualquer hora do dia, inclusive na hora do jogo, para você ver como é que é a qualidade de imagem e de som aí para sua TV, tá? Ou celular, ou tablet, ou computador, que nem eu falei, tá? Não perca tempo e vá lá, entre no link agora fixado aí no primeiro comentário. Vamos falar aqui do empate do Botafogo contra o São Paulo. O Botafogo chega aí acho que 9 ou 10 jogos sem perder para o São Paulo, mas também não conseguiu vencer. O Botafogo finalizou mais de 23 vezes ao gol do São Paulo contra 14 do São Paulo. O São Paulo que fez um bom primeiro tempo, arrastado, né? Pra vocês terem uma ideia, o gol sai aí aos 20 alguma coisa do primeiro tempo, o gol do São Paulo, que na verdade era 10 minutos do primeiro tempo, que ficou parado várias vezes esse jogo aí, né? Não foi à toa que foi quase 60 minutos de tempo do primeiro tempo, né? Um jogo que acaba com 45 foi até quase 60. Pelo menos o árbitro conseguiu colocar aí os acréscimos de uma forma correta. O que não dá para correto, o que não foi correto do árbitro foi de marcar um pênalti e o VAR chamar para tirar um pênalti bem marcado. Isso aí é surreal, gente. Não, pera aí. Surreal. Eu não vou dizer que o Botafogo foi totalmente, né? Só o Botafogo foi prejudicado, não. Eu acho que aquele gol do São Paulo ali, o jogador do São Paulo, para mim, não participou do lance e era para ter sido o gol legítimo do São Paulo, que também foi anulado pelo VAR. Então, assim, o Botafogo pode ter sido mais prejudicado, que tem muita gente reclamando que teve 2 pênaltis a favor do Botafogo e nenhum marcado. Beleza. Mas a arbitragem foi bem ruizinha, né? Quando o árbitro marcava em campo, o VAR tirava. Quando o árbitro não marcava, o VAR chamava para tirar também. Então, assim, os dois times foram prejudicados, né? E, claro, o Botafogo jogando em casa, precisava da vitória,
conseguiu reagir, o Botafogo 2 vezes atrás do placar, tava 1-0 o São Paulo, o Savarino vai lá, faz um golaço também, empatando, depois o São Paulo marca o segundo gol, que assim, que foi... Cara, o segundo gol do São Paulo é bizarro, a defesa do Botafogo, 4 jogadores marcando o mesmo jogador, o Barbosa lá deixa o cara sozinho para marcar o goleiro John, não faz sentido isso, né? Renato Paiva tem muito trabalho a se fazer aí nessa zaga do Botafogo, que tá levando muitos gols, enfim, um gol, assim, surreal, gol de, né, parece treino. O Botafogo depois consegue com o Igor Jesus correr atrás, marcar o gol. O Botafogo no segundo tempo jogou muita bola, foi soberano aí contra o São Paulo o segundo tempo inteiro. O primeiro tempo, posso dizer que o São Paulo foi mais organizado, mas o Botafogo foi aquele time que mais buscava o resultado, né? Também porque jogava em casa. Mas assim, poderia dizer que foi 50-50 no primeiro tempo. Já o segundo tempo não, o Botafogo realmente amassou o São Paulo. Se não fosse o goleiro do São Paulo ontem, que estava, né, num dia inspirado completamente, fez grandes defesas, pelo menos 2 defesas ali certas de gols, o goleiro do São Paulo tirou, onde o Botafogo faria uma, né, meteria uma virada quase, né, histórica, perdendo de 2-1, meter 3-2. Enfim, cara, a bola também ontem não quis entrar de jeito nenhum para fazer essa virada do Botafogo aí. E aquilo, né, a torcida do Botafogo já perdeu a paciência, é sexta rodada do Renato Paiva ao comando do Botafogo, que a torcida já tá perdendo a paciência, já chamou o cara de burro, xingou o cara. Mas, gente, a culpa é só dele? A culpa é só do Renato Paiva? Fala pra mim, seja sincero. John Textor levou 4 meses para arrumar um técnico. O Botafogo vem sofrendo desde quando virou o ano. Janeiro chegou, o Botafogo tomando porrada no Carioca. Porrada na Recopa, na Supercopa. E o John Textor, o campeonato começa em abril. Estamos indo para maio, né? O Brasileirão já está indo para sua 6ª rodada. Parece que não, né? Demorou para começar, mas quando começa, ó, passa. A culpa é só do Renato Paiva. Aquele Arthur ali... Como é que eu vou dizer que o Botafogo teve um investimento de 500 milhões com um time desse? Que quem continua marcando os gols do Botafogo são os mesmos caras do ano passado, que é Igor Jesus, Savarino, Patrick de Paula, né? Essas contratações que o Botafogo fez, nenhuma até agora, nenhuma. Me fala uma contratação que o Botafogo fez que está dando resultado, né? Santi Rodrigues, né? Difícil, cara, difícil. Mastriani, cara, é assim... Tá complicado, né? O Igor Jesus também jogou muito mal ontem, pareceu muito pouco. No final do jogo ele teve algumas chances, inclusive que fez o gol. Savarino não conseguiu se destacar ontem, né? Tava precisando marcar um gol, fez um golaço. Talvez tenha sido bom para trazer ele de volta, né? Ele tava meio disperso ainda no futebol 2025. Não tava conseguindo fazer grande partida. Ontem ele fez uma grande partida. Patrick de Paula até que entrou bem, né? Por mais ruim que ele seja, até que ele entrou bem ontem. Conseguiu dar uma dinâmica no segundo tempo diferente do que o Marlon Freixo estava fazendo. Mas ficou nisso, no empate. Agora a gente enfrenta o Atlético Mineiro, que não tem nenhuma vitória no campeonato ainda. São 4 jogos, 2 derrotas, 2 empates do Atlético Mineiro. Então eles vão vir com faca no dente no jogo lá, domingo, 4 horas na casa deles. E o Botafogo nessa peneira, tá difícil, cara. Tá difícil. O Botafogo, a gente não consegue olhar pro Botafogo e falar, vai ganhar esse jogo. São Paulo é uma equipe fraca? Não. São Paulo é um clássico nacional. Né, fraco era o Bragantino, que o Botafogo tinha que ter ganho aquele jogo, ou pelo menos empatado, para você ver que faz falta esses pontozinhos. E aí você pega a tabela, você vê o Juventude, que tomou de 6 do Flamengo, na frente do Botafogo. Você vê o próprio Bragantino na frente do Botafogo. Você vê Vasco, você vê Fluminense na frente do Botafogo. Assim, você vê o Palmeiras e o Flamengo na frente ali, beleza, é os times que estão, né? Agora você vê esses outros times que eu falei na frente do Botafogo, atual campeão. Chega a ser doído. Mas são 6 rodadas, são 5 rodadas, calma, né? Vai melhorar. São 5, não, são 4, né? Teve 4 jogos aí. Botafogo de 12 pontos deu apenas 5. Estamos indo pra 5ª rodada agora. Mas enfim, cara, eu sei que é início, mas o início já... Você vê que tem muita coisa errada, né? Você vê que a galera não tá funcionando, o Botafogo não tá evoluindo de uma forma que a gente gostaria. Mas, cara, eu botaria 80% da culpa aí de John Textor. Não empurro no Paiva, não. O Paiva não vai fazer milagre com esse time do Botafogo. O time é ruim. Assim, cara, como é que eu vou falar? Porque, cara, 2024 foi um time tão perfeito que qualquer time que você pegue do Botafogo hoje, você vai falar que o time é ruim. Não é que o time é ruim. Ele tem o seu talento, tem os jogadores bons, tem o Savarino, o Igor Jesus que se manteve, tem Marlon Freitas, o goleiro João. Eles são bons, eu sei que são, né? O Barbosa, o Baixo está machucado.
Mas assim, é que a gente perdeu as principais peças do Botafogo e a gente não manteve ninguém que fazia a diferença. Então, aí você olha, né, Matheus Martins, aí tu não vê o, né, Luiz Henrique, você não vê o Almada, aí você olha, tem o Arthur, que até agora não marcou um gol. Aí tu fica, meu Deus. Aí eu fico pensando, por que ele demorou tanto pra botar o Jefinho, cara? Bota o moleque pra jogar. Bota o moleque pra jogar, não é possível que ele seja pior do que os outros que estão jogando. O Paiva, ele erra em alguns momentos, sim. Ele é limitado. Mas todo mundo já sabia disso, né? Ele não era o técnico que ia ser do Botafogo 2025. Não era pra ser ele. Mas João Texto demorou tanto, e viu que não ia conseguir ninguém que ele queria. Ele foi lá e pegou o Paiva. Então não adianta ficar empurrando na bunda do Paiva. Vai botar quem? Fala pra mim. Vai botar quem no lugar dele? Ninguém quis vir no Botafogo. Vai botar quem? Dá um nome. Não adianta botar o nome sem saber se o cara vai querer vir. Tá difícil, cara. Tá muito difícil a situação do Botafogo. O que nos resta é ter esperança, né? A gente pega o Galo domingo, na outra semana já tem Libertadores, jogo fora, importantíssimo. O Botafogo precisa somar pontos fora de casa. E a nossa obrigação é a esperança, a fé de que esse time vai uma hora encaixar. Conseguimos fazer 2 gols. Conseguimos finalizar mais de 20 vezes, coisas que a gente não estava vendo o Botafogo fazer. Torcer, mas tem que melhorar muita coisa ainda. E aí fica na mão do Paiva, que tá segurando isso aí, mas não dá pra botar a culpa nele, só nele, né? Só nele, não dá. Se fosse pra xingar, tinha que xingar o João Texto junto. Mas a torcida não vai fazer isso nesse momento. Depois do Botafogo ganhar a Libertadores, o Campeonato Brasileiro 2024. Mas 2025 tá aí, 24 ficou. Aí a torcida quer uma coisa melhor e essa coisa melhor não tá vindo. Bom, vamos torcer e rezar, orar, seja lá qual seja a sua crença, tá? Eu vou ficando por aqui. Galera, deixa a opinião de vocês aí nos comentários, tá? Fiquem todos bem, fiquem com Deus. Até a próxima. Fui.